O hábito que mudou o meu jiu-jitsu, aumentou minha inteligência de luta. Eu vou falar sobre ele hoje, ok? Vou tentar ser um pouco mais direto no vídeo. Mas antes, o que eu sinto, cara, da maioria dos caras que estão iniciando? Às vezes nem só o cara que está iniciando, mas um cara que já faz tempo que treina e pelo treinamento que ele teve ou pelo ambiente que seja, né, cara, ele aprendeu algumas posições, mas não desenvolveu inteligência de luta. Mas principalmente o cara que tá iniciando, ele se sente um pouco perdido, saca? Ele não sabe muito bem o que ele tem que desenvolver, para onde ir. E aí esse cara, ou ele fica caçando outras posições, ou ele vai tentar, né, normalmente caçando outras posições, ele vai tentar reduzir esse déficit que ele acha que ele tem, ou, né, por si mesmo, criar uma própria rota de aprendizado. Só que esse cara se sente perdido. Na maioria das vezes eu vejo que ele não tem muita clareza do que fazer. Quer saber a rotina de treino, quer entender, né, o que ele tem que aprender. Às vezes ele acha que ele vê as posições bonitas na internet, ele vai direto, querer aprender um berimbolo, querer aprender um negócio assim, pula etapas, e no final a percepção que essa pessoa tem é que ela ou se sente perdida ou que o jiu-jitsu não é pra ela. Não é pra mim esse negócio, eu não entendo muito bem. É muito comum isso acontecer nessa experiência. Ou também, cara, essa pessoa, ela entra em platôs, né, momentos em que a evolução trava, que é natural depois de um tempo que você tá treinando, tem um momento que você estabiliza a evolução e depois você cresce de novo. Porém, ela entra num platô porque as coisas na cabeça dela não estão bem claras. Ela toma a posição porque todo o mecanismo de defesa que ela deveria ter aprendido não é visceral. E não é visceral porque no sistema de ensino você precisa ficar muitas vezes decorando onde vai pé, onde vai mão, não sei o quê. Quando você entende a matriz do negócio, que o jiu-jitsu ele tem essa medula, que são os fundamentos, né? Quando você entende essa parada, fica mais fácil e o jiu-jitsu fica mais claro. É como se você acessasse as regras do jiu-jitsu, né? Tem um véu no negócio e você acessa as regras do jiu-jitsu e o jiu-jitsu começa a se tornar claro. Essa apreensão meio que imediata da coisa não vem aprendendo técnica, beleza? Então já começa aí, tá? Porque quando você entender que principalmente ali, até a roxa, eu tô dizendo, teve um vídeo que eu falei que roxa era iniciante, não, o roxa não é iniciante, mas tem muito roxa que ainda não aprendeu básicos do fundamento, e eu não tô tirando da tua cara não, irmão, é normal, beleza? Eu tô dizendo, vamos olhar para isso, porque talvez esse seja um bom momento, e principalmente no início, se o cara ainda branco, azul, vamos olhar para fundamentos. Então, começa a olhar para os fundamentos. Onde você pode encontrar isso? Cara, tem vídeo na internet falando aqui de fundamentos. Eu vou ser bem sincero para você, eu não consumo conteúdo aqui do Brasil, cara. Difícil. Tem um cara aqui no Brasil que ele é muito bom, que eu vejo assim, não tenho contato com ele. Ele até treinou no Cícero Costa, mas treinou depois da época que eu treinei, que chama Pedro Crichel. Eu vou deixar aqui na descrição os vídeos dele. Ele fala muito sobre fundamento, é um cara que tem uma explicação técnica muito boa, né? Ele é muito bom. Mas, cara, se você quer entender um pouco mais de fundamentos, uma rota clara do negócio, eu tenho um curso que chama Guarda Blindada. Mas assim, eu não tô aqui pra te vender esse curso. Apesar de que ele é R$27,90, cara. R$27,90. Ali você vai aprender já o princípio de como reter uma pessoa na guarda. Uma rota, pra você não ficar perdido, tentando aprender posição em cima de posição, e no final você não conecta nada, você sente uma estagnação, você sente que o jiu-jitsu pode não ser pra você. E esse limbo, né, do faixa branca, às vezes faixa azul também, é muito característico de uma baixa inteligência de luta, ok? Então, se você quiser, cara, vai na descrição, vou deixar aqui o link Guarda Blindada, é sobre retenção de guarda, para você não tomar passagem de guarda, e é muito bom no início se aprender isso por uma razão,
No começo, cara, você sempre vai tomar na cabeça. É natural, você vai cair por. Você está iniciando, seus mecanismos de defesa e ataque também, mas de defesa são deficitários, cara. Porque você ainda não aprendeu isso tão bem. E se aprendeu, você precisa maturar com o tempo. Então, o que ocorre? Ocorre que você direto vai cair em posições em que os outros têm maior dominância. Tá? Então passagem de guarda você vai tomar direto, 100 quilos você vai tomar, sabe? Se você tiver um bom mecanismo de reter o cara na guarda e não tomar passagem, essa é uma baita de uma arma, por duas razões. Você se sente seguro jogando por baixo. Joia? E o que eu mais vejo é um pessoal querendo, ao invés de dominar, matar os mecanismos de defesa e depois avançar para uma raspagem, avançar para uma finalização, é chamar numa guarda específica igual maluco e tentar botar a raspagem que aprendeu. Cara, na maioria das vezes isso vai ser frustrante. Por uma razão. Cara, quando você for lutar com alguém que é bom de jiu-jitsu, esse cara sabe defender. Quando você for lutar com quem talvez já tenha um pouco mais de experiência, ou uma habilidade sinestésica um pouco mais acurada, esse cara vai saber defender muitas vezes o que você faz, cara. Entende? Então, pensa o seguinte: se estou começando e a possibilidade sempre existe, mas a probabilidade de alguém passar minha guarda, de eu não conseguir executar uma posição que eu aprendi específica, de eu não conseguir colocar esse cara numa guarda exata ali, que é a única que eu sei fazer, uma guarda fechada, que seja laço, que seja guarda-aranha, que for, é grande. O que eu preciso aprender para me sentir confortável embaixo? Porque senão eu aposto tudo naquela guarda, fico inclusive apreensivo, porque eu não consigo reter esse cara. O que eu preciso aprender? Fundamentos de retenção. Simples. Isso aí é a introdução, um pontapé para a gente falar sobre esse hábito que eu vou trazer agora. Você não precisa. O hábito não é aprender sobre fundamentos. Isso aí é a questão que vai amparar o hábito. O hábito é saber treinar. Ok? Como? De um jeito específico. Toda vez que a gente vai no tatame, nós normalmente, como funciona, né? Às vezes você aprende uma posição lá, e aí você vai fazer um específico da posição, e você vai depois rolar. Só que sem muita orientação, cara. Você vai tentar aplicar o que você aprendeu, legal, bacana. Mas tem uma coisa, cara, inclusive, eu tirei isso de 3 livros, tá? Que eu li faz tempo, que eu introduzi no meu aprendizado. Então, Ultra Aprendizado, chama o livro, bom. O Mindset, da Carol Dweck, é um livro mainstream, mas ela é muito boa, pesquisadora. E o Hábitos Atômicos, que para mim é o melhor livro em relação, assim, de forma palatável sobre hábitos, de construção de hábitos. Então, o que eu quero dizer? Cara, se você pega, por exemplo, ali a estrutura de treino, ele não é fragmentado. Tá? Ainda que a posição que você treina seja específica, dentro da posição existem inúmeros elementos e você não fragmenta esses elementos para você treinar. É muito difícil ver isso. Quando você está iniciando, existe um tempo para você maturar a informação e ela se tornar conhecimento, porque tem uma distância, tem um hiato entre você adquirir informação e você conhecer, aprender. Tem um tempo. E qual que é esse tempo, né? Ou melhor, qual que é o espaço? Né? Como que a gente pode definir qual o espaço que está entre essas duas situações, dessas duas coisas? O espaço chama-se maturação. E a maturação vem com repetição, mas não qualquer repetição. Não qualquer repetição. Uma repetição ordenada. Veja bem, se eu estou falando para você de retenção, no meu curso, por exemplo, ali, guarda, tal, eu falo sobre 5 fundamentos, 5 steps. Ou seja, eu dou uma rota, desde o primeiro momento que você tem que fazer até o último. Dali você vai. São 5 passos. Quem fez o curso já viu, já sabe como que eu tô falando. São 5 passos. O que eu quero dizer? Se você vai treinar os 5 passos, não. Treina um. Se você for fazer uma raspagem, o que você precisa entender? Por exemplo, eu vou fazer eu vou fazer um arm lock na guarda. Dá outro exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer um arm lock na guarda.
Antes de eu fazer o armlock na guarda, eu preciso desestruturar a posição. Qual que é o primeiro step da posição? Quebrar a postura. Segundo, colocar o tal. Quando você entende isso, você consegue agora colocar no teu treino exatamente o que você vai fazer. É como se você colocasse metas no seu treino. Então, pensa assim, cara, eu vou aprender essa posição. Beleza, essa é a posição da semana. Essa é a minha posição da semana. Isso que eu vou aprender. Por quê? Isso vai te dar muito mais clareza. Você não precisa ficar nessa corrida de ratos, de todo dia aprender uma nova posição. Não, isso é besteira, cara. Isso vai encher tua cabeça e você não vai aprender nada. No final, você não tem clareza dos negócios. Ok? E no final, você vai achar que você aprendeu. Você tem uma falsa sensação de progresso, porque você, na aula, teve 10 posições, na semana, 5 posições, que seja, e nenhuma você aprendeu, brother. Porque é exatamente o que eu tô falando. Você teve acesso à informação, mas você não maturou ela para chegar a ter conhecimento, para aquilo ser visceral, para aquilo estar anexado ao teu jogo. Você não tem essa parada. Por quê? Porque você precisa de tempo, como eu falei. Bom, de maturação. E isso vem com a prática. Para você aprender um sistema, divida ele em fragmentos. Vamos colocar que o sistema seja a posição, um armlock. Quais são as partes que eu posso derivar do armlock? Quando eu falo de fundamentos, é mais claro, tá? Porque no fundamento, por exemplo, estou falando do meu curso aqui, mas enfim. Eu estou falando porque talvez seja um referencial mais próximo para mim e para vocês também. Mas vamos pegar a ideia de que você tem claros fundamentos que são ordenados um atrás do outro. Assim também são posições, quaisquer que sejam. Pega essa parada, pega um fundamento que você quer aprender, pega uma posição que você quer aprender, que seja... Eu considero que você deve aprender mais fundamentos se você está no início, beleza? E fragmenta isso, tá? Vamos lá. O armlock, que nem eu falei. O que você faz? O armlock é o que eu vou aprender na semana. Quantos steps tem no armlock? Ó, tem 5. Sei lá. Domina a gola, domina a postura, mata um braço, tal. É isso que eu vou fazer. Nesse treino de agora, irmão, eu vou rolar com X pessoas. Você não precisa fazer isso com todo mundo. Fala, ó, eu vou com uma dessas 3 primeiras pessoas, tem 10 rolas. Aí eu chutei alto, né? Na maioria das vezes não tem 10 rolas na academia. Mas vamos lá, você tem 5 rolas na academia. Essas 2 primeiras pessoas aqui, que são essas pessoas mais difíceis pra mim, você vai intencionalmente nelas. A única coisa que eu quero fazer é colocá-las na guarda e travar a postura, e dominar bem a postura. Por quê? Porque esse é o primeiro step do armlock. Se você domina bem a postura, você vai conseguir dar armlock dentro da guarda melhor. Consegui, estabeleci, entendi, maturei, tô maturando com mais facilidade. Isso tá mais anexado. Essa percepção sinestésica, sensorial, fica mais aguçada quando você faz isso. E você tem orientação da forma que você treina. Deriva uma posição, deriva um fundamento, pega uma posição do que o seu professor ensinou e deriva ela em partes. Ah, eu não sei derivar. Ah, perde pro seu professor, pô. Professor, qual que é o passo a passo, assim? Quero dizer, né, se a gente fosse fragmentar de forma ordenada, onde vai cada coisa? Para eu conseguir trabalhar de forma ordenada no meu treino. Eu nunca vi alguém fazendo isso. Estou dizendo porque eu aplico e apliquei já nos meus alunos, cara, e eu vejo uma baita diferença. Mas não é da minha cabeça que eu tiro essa parada, pô. Eu falei, é de livro de sistema de aprendizado, e faz muito sentido, tá? Você pega, por exemplo, jogadores de basquete. Você pega, sei lá, eu falei de jogador de basquete, mas o que tem no basquete, se você for derivar o jogo, certo? Você tem arremesso. Do arremesso você consegue treinar, você consegue fragmentar o arremesso. Pô, no arremesso você tem um movimento de perna, você tem um movimento de mão, você tem um movimento de quadril, que seja. Fragmenta. Nossa, mas é muito... Deixa eu falar uma coisa pra você. Irmão, essa parada é que talvez eu deveria ter falado isso no início do vídeo, mas essa parada, esse hábito de você fragmentar a coisa, primeiro, você vai estar aprendendo de verdade. Com certeza. Segunda coisa, o teu domínio do jiu-jitsu muda. A clareza que você tem do jiu-jitsu muda. E terceira coisa, quando você aprende uma habilidade, ela não fica só ali na posição, ela se transfere para outras coisas.
Se você é um cara que conseguiu, na guarda fechada, dominar bem a postura de alguém, é muito provável que você consiga nas outras guardas, num momento de retenção, dominar bem a postura desse cara. E isso é fundamental. Quando você estiver jogando por cima, você já entende o que é domínio de postura também. Jogando de quedas, você entende o que é isso. Então, esse tipo de coisa, quando você entende bem uma posição, você domina os fundamentos dela, você não restringe só ela a habilidade que você construiu, vai para outras posições. Entende? Então, o ponto é, quando você pega, eu estava falando de um atleta de basquete, mas tem uma pesquisa, cara, acho que é uma meta-análise, grande inclusive, que mostra, pega nadadores e mostra qual que era a diferença dos nadadores classe A e do B. Não é talento, não é porra nenhuma. É que esses caras se preocupam muito com detalhes, cara. Saca? Tipo, esses caras, eles treinam isso. Meu, eu abro a mão, né, na hora. Qual que é a diferença que eu tenho se eu deixar a mão mais fechada ou abrir os dedos? Eu consigo deslocar mais água quando eu abro os dedos? Esse tipo de coisa, quando eu entro com o ângulo na mão assim, esse detalhe é o ápice do alto rendimento. Eu não estou falando para você ser nesse nível, eu estou dizendo o seguinte, se você consegue fragmentar uma posição na semana e todo dia que você for, vou 3 vezes, Gabriel, 2 vezes, você testar, sei lá, a posição tem quatro etapas, hoje eu vou só ficar em duas delas. Eu não vou tentar botar o armlock de uma vez. Porque, às vezes, cara, quando você vai tentar, você aprendeu o armlock, você tentar dar o armlock de uma vez, você vai errar em alguma dessas etapas, você tá errando, e tá dando errado a posição, e você vai começar a se frustrar. Até você identificar o que tá dando errado, meu irmão, muitas vezes você deixou a posição de lado. Entende? Então, isso de fato vai, primeiro, tranquilizar a tua cabeça, porque você tem clareza do processo, e segundo, vai te dar muito mais eficiência na hora do aprendizado. E óbvio, como eu falei, a habilidade que você construiu, você vai transferir para outras coisas. Se você fizer isso toda semana com uma posição, irmão, você acabou o mês com 4 posições já bem definidas no teu jogo. Me diz, mas você tem 4 posições? Não, você não tem. Eu duvido que você saiba fazer bem 4 posições se você iniciou agora. Se você tem 3 meses de treino, duvido. Por quê? Porque, cara, você precisa de maturação, exatamente. E você é muito comum você tentar trocar o faixa branca, faixa azul também, muitas vezes, tentar trocar esse tempo de maturação com quantidade de posição. E isso vai te frustrar. Entende? Então, cara, pega isso, fragmenta a posição e vai, vou 2 dias da semana. Então tá bom, se tem 4 steps essa posição, ou 4 steps um fundamento X assado, certo? Eu vou pegar e vou colocar 2 nesse dia que eu vou treinar e 2 desse. Se o armlock eu preciso dominar a postura e dar um giro de quadril, eu vou tentar só fazer isso na aula. Mas, Gabriel, o pessoal vai falar que eu tô enrolando, que eu tô não sei o quê. Foda-se. Foda-se o outro, cara. Entende uma coisa? Treino, ele tem que ser intencional. Não é de só soltar vocês dois caras saindo na porrada. Pra você aprender em algum momento, é importante isso, óbvio. Para você, inclusive, criar esse senso de imprevisibilidade. Mas se você for intencional, o teu aprendizado vai ser muito melhor, muito mais rápido. Eu te prometo, cara, que se você fizer um negócio desse que eu tô te falando agora, essa parada, se você entrar com essa mentalidade, olha, eu vou aprender uma posição, o meu professor deu 10, eu vou pegar uma dessa parada, porque se você entendeu bem uma, do jeito que eu tô te falando, as outras todas, provavelmente que devem ser variações dessa, vão ficar muito mais simples para você. Muito mais. Então pega uma posição na semana ou um fundamento, como eu falei, se quiser, tem o meu curso, mas deve ter outros. O Pedro Cristial deve ter alguma coisa também que eu falei aí no canal, né? E ele é um cara muito bom para vocês acompanharem. Essa posição, cara, você fragmenta ela, ok? Tem X steps e eu vou treinar 2 num dia, 2 no outro e 2 no outro com pessoas que oferecem risco para mim, desafio. Por que isso é importante, irmão? Porque isso vai emancipar o teu ensino, o teu aprendizado, vai te dar mais clareza e você vai ter muito mais domínio do teu jiu-jitsu, cara. Muito mais. Eu te prometo, se você fizer. Faz isso uma semana, se você... sei lá. E para, se você quiser. Mas eu te prometo. Não sou eu que estou falando. Tem boas pesquisas. Vou mostrar que esse é um tipo de coisa que facilita o seu aprendizado. Beleza? Falei que ia ser mais breve, mas o vídeo durou 19 minutos. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e tamo junto, irmão. Tô aqui pra te ajudar. É nóis!